Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico, bem-vindo a mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. Hoje nós vamos dar andamento ao nosso estudo a respeito da obra do Espírito Santo na vida do crente. Na última aula nós tratamos a respeito do caráter, dos temperamentos, da obra do Espírito Santo mudando os vícios em virtudes, os defeitos em qualidade, a transformação que o Espírito Santo opera quando ele regenera, quando ele habita e então um processo de santificação. Na aula de hoje nós vamos falar do elemento, do atributo, da virtude mais extraordinária, mais poderosa, mais sublime que o Espírito Santo pode produzir no coração do ser humano. Eu estou falando do amor. Hoje nós vamos então estudar mais, conhecer mais a obra do Espírito Santo na vida dos crentes e o amor, sem sombra de dúvidas, é a maior obra que ele pode operar na vida e no caráter de uma pessoa. No entanto, antes de continuar, vamos orar para que Deus abençoe esse estudo, para que Ele possa transformar o seu coração, abrir os seus olhos, a sua mente, ser uma bênção para você e para a sua família. Vamos orar. Pai, louvado seja o Teu nome pelo estudo, por essa aula, Senhor, pela oportunidade, Deus, de aprender, de falar a respeito de algo tão nobre, tão sublime, tão extraordinário e maravilhoso que é o amor. Senhor, a Tua palavra diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e nós precisamos tanto desse amor. Que esse estudo possa, Deus, abrir os corações, que possa, Deus, torná-los, Deus, desejosos, famintos e sedentos, Senhor, pelo Teu amor, pelo amor do Espírito Santo, que possam avaliar seus corações, suas atitudes e examinar se o verdadeiro amor está dentro de cada um, se o verdadeiro amor, o amor divino, habita em seus interiores. Por isso, ó Deus, fala conosco nessa aula, fala conosco nesse estudo e que o Senhor seja glorificado e os Seus propósitos se cumpram em nome de Jesus. Amém. Aí aparece a você esse organograma que indica a estrutura do estudo do Espírito Santo. O tema teológico chamado pneumatologia. Nós trabalhamos e dividimos em 3 categorias: o ser do Espírito Santo, que abrange a pessoalidade ou personalidade do Espírito Santo, e a divindade do Espírito Santo. Não é apenas uma pessoa, mas é divino também. Nós já falamos e já tratamos deste assunto. O segundo assunto que nós estamos tratando é a obra do Espírito Santo, o caráter, a obra que ele opera no caráter, na vida dos não crentes e dos crentes. E vimos a respeito do caráter, dos frutos do Espírito Santo na vida de um crente. O terceiro aspecto tem a ver com a capacitação, com o poder, e então nós tratamos isso através dos dons do Espírito Santo. Tratando se os dons do Espírito Santo são para hoje, não, e o que significa cada um dos dons, cada um desses poderes, dessas qualificações que Deus derrama naqueles que vão fazer a sua obra. Essa é uma estrutura que ajuda você a compreender a obra, as funções, as atividades e quem o Espírito Santo é. No próximo slide, na nossa introdução, é uma chamada para que nós possamos conhecer melhor quem o Espírito Santo é. Aí está escrito quem ou o que o Espírito é o Espírito Santo. O que ele faz? A doutrina do Espírito Santo é uma das mais controvertidas na atualidade. Nós temos visto que nossa geração diz que uma pessoa ela é saudável espiritualmente ou não, se ela manifestar o Espírito Santo através da sua vida. Em certos rinchões eclesiásticos, em certos lugares, em certas denominações, a manifestação dos dons do Espírito Santo, de êxtase espiritual indicado como uma manifestação do Espírito Santo, são as características de alguém saudável. Há tantas coisas que têm se feito atualmente, as semelhanças dessa que eu disse, e fazem com que uma pessoa seja classificada e seja considerada santa de Deus ou não, se ela manifestar. Veja, em alguns lugares, algumas igrejas, se uma pessoa ela tem um comportamento extravagante com relação à sua espiritualidade, se ela tem um comportamento extravagante em momentos de culto, em momentos de vigília, por muitos ela será considerada uma pessoa cheia do Espírito Santo. Gritar, rodopiar, pular, cair,
rolar coisas semelhantes a essa, muitas pessoas vão dizer que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo e que o Espírito Santo opera através daquela pessoa. Em outros lugares, olhando essa mesma situação, dirá que essa pessoa está na carne ou está se comportando de uma maneira imatura ou como um menino espiritual. A verdade é que essas manifestações devem passar pelo crivo da palavra de Deus. As manifestações que indicam uma pessoa ser de Deus ou não devem ser analisadas à luz da Escritura, à luz da palavra de Deus. Infelizmente, há muito erro, há muita fantasia, há muito ensino de homens dentro das igrejas. Há muitas pessoas que estão sendo consideradas como pessoas santas, profetas, homens e mulheres de Deus, que não passam de charlatões, homens carnais que negam a eficácia da piedade. Como eu consigo fazer um juízo verdadeiro? Como eu consigo analisar de uma maneira justa? Porque a verdade é que não é proibido julgar. É proibido julgar segundo a aparência, porque está escrito, não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Como eu posso analisar se um membro ou se um irmão da igreja saudável é cheio do Espírito Santo ou não é cheio do Espírito Santo? Como que eu posso julgar se o Espírito está operando em certa pessoa ou não? É necessário conhecer bem quem ele é e a sua obra. Não conhecer isso é ser refém de fantasias, de mentiras, de atuações diabólicas mascaradas de religião. Por isso, vamos aprender hoje mais a respeito da obra do Espírito Santo em uma pessoa e nós vamos falar então a respeito do amor. O próximo slide então traz a nós já o início desse trabalho, o início desse estudo mais direcionado com os seguintes dizeres. A maior virtude cristã é o amor. Ela é superior ao conhecimento e outras virtudes. Esses textos vão provar isso. Em 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Escritura está dizendo de uma maneira clara, de uma maneira muito simples, muito objetiva e direta. Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Ou seja, uma pessoa pode ter em seu escritório, em sua sala, pode ter em sua casa, inúmeros diplomas, certificados, pode ter inclusive mestrado, doutorado em teologia, em estudos bíblicos. Mas a Escritura diz claramente para essa pessoa cheia de títulos, cheio de diplomas e certificados: se você não ama, você não conhece a Deus. Ter certificados não significa que uma pessoa conhece a Deus. É o amor que revela se uma pessoa conhece a Deus. O amor está acima do intelectualismo. O amor está acima de qualquer outra virtude. O amor é a característica que vai trazer se uma pessoa conhece se ela tem relacionamento com Deus ou não. O texto de Romanos também é claro. Capítulo 13, verso 8 ao 10 diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei, com efeito: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo está dizendo claramente: o aspecto e a característica mais importante que existe em toda lei, nos profetas e em toda palavra de Deus é o amor. Quem ama, consequentemente, não violará outros mandamentos. Porque quem tem o amor de Deus no seu coração, não adulterará. Quem tem o amor de Deus no seu coração,
não roubará. Quem tem o amor de Deus no seu coração não ofenderá. Quem tem o amor de Deus não será vingativo. Não quer dizer que nunca fará, mas quer dizer que não terá isso como um comportamento, não terá isso como algo comum mais na sua vida. Quem ama não é mais refém e não vive de acordo com esses parâmetros. Ou seja, a Escritura deixa claro, ame, ame, ame. Por quê? Porque o amor é a base de todas as coisas. Toda lei, todas as virtudes, todos os atributos, todas as recomendações, todos os mandamentos, todas as orientações positivas ou negativas da Escritura de Deus se resumem em apenas uma virtude: amor. Amor. Amor a Deus, amor pelo próximo. No slide diz, em João capítulo 13, verso 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A Escritura, ela traz claramente que o elemento que distingue uma pessoa que conhece, que é discípulo de Jesus, de uma pessoa que não é o amor. Não diz do conhecimento, nível de conhecimento teológico. Não diz da coragem para dizer, ou ofender, ou brigar, ou a capacidade de ficar debatendo com pessoas. Não diz a respeito de outra coisa a não ser o amor. É o amor. O amor. Se vocês amarem, vocês serão os meus discípulos. As pessoas saberão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então é muito importante que nós possamos amar. É muito importante ficar muito claro que a maior virtude cristã é o amor. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, está escrito, portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E o caminho mais excelente que ele está dizendo é o caminho do amor. Ele vai discorrer no capítulo de número 12 a respeito dos dons espirituais. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de profecia, dom de orar em línguas, dom de revelar, interpretar essas línguas, dom de fazer maravilhas, dons de curas. Sabe, ele está trazendo vários dons espirituais e ele está discorrendo sobre todos eles e a respeito da importância de cada um deles dentro da igreja e o seu propósito e como o Espírito Santo, cada um capacita-se com esses dons. Mas ele vai dizer que acima destes dons existe o amor. Ou seja, uma pessoa prega bem, isso significa que ela é um bom cristão? Não. Uma pessoa pode cantar bem, significa que ela é um bom cristão? Não. Uma pessoa pode ser famoso no meio evangélico, significa que ela é um bom cristão? Não. Uma pessoa ela pode conhecer e entender a filosofia cristã, ela pode ser um mestre, ela pode ser um doutor, isso significa que ela é um bom cristão? Não. Existe um caminho mais excelente, existe uma virtude que é superior a todas, que é a virtude do amor. E é por isso que no próximo slide, o primeiro texto é justamente a sequência desse anterior de 1 Coríntios 12, que quando ele termina essas palavras, vou mostrar um caminho mais excelente, é justamente o capítulo 13, verso 1 ao 3 de 1 Coríntios, que ele vai descrever. E diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então note que quando eu digo que o amor é a virtude superior acima de qualquer coisa, inclusive conhecimento, inclusive poderes, inclusive milagres, inclusive curas, profecias, revelações, não é algo que eu digo segundo uma opinião pessoal. Não é uma perspectiva pessoal pela qual eu estou julgando qual dom é mais importante ou menos importante, ou qual característica dentro do cristianismo é mais louvável, menos louvável, mais aprovada ou não por Deus. É a Escritura. É a santa palavra de Deus que deixa claro para nós que adianta eu falar língua dos homens e até língua dos anjos se eu não tiver amor? Não, não adianta. Adianta eu conhecer todos os mistérios sem ter amor?
Não adianta. Adianta eu ter poderes sobrenaturais e fazer montes serem transportados e fazer milagres extraordinários sem amor? Também não tem valor nenhum. Adianta eu ser uma pessoa altruísta no sentido e liberal no sentido de dar dinheiro a pobres e fazer boas obras diante dos pobres, mas não ter amor? Não tem valor nenhum. Paulo está deixando muito claro que os dons, atitudes humanas, comportamentos humanos sem amor não tem valor. Qualquer atitude boa, por assim dizer, entre aspas, evidentemente, qualquer atitude aparentemente boa, então repito agora, então de maneira mais clara, ela só vai ser aparente se não tiver amor. Vai ser como uma casca vazia por dentro. Sem amor não tem valor algum. Por isso, uma pessoa, ela não adianta ela se gloriar em um conhecimento, não adianta ela se gloriar em uma capacidade de profecia, não adianta ela se gloriar numa capacidade intelectual acadêmica, não adianta ela se gloriar numa capacidade de oratória, de palavra, não adianta ela se gloriar em capacidade até de curar enfermos se não tiver amor. Ela pode olhar para tudo aquilo e falar assim, olha, isso aqui não tem valor algum. Por quê? Porque é o que a Escritura diz. Sem amor, nada disso aproveita. Nada disso aproveita. E por fim, o último texto dos quais eu selecionei para mostrar para vocês, nesse primeiro momento, que a virtude maior do cristianismo é o amor, é este de 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 ao 9. Ele diz o seguinte, visto como seu poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai, ou seja, vamos lá, vamos ter um desenvolvimento, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade, a virtude final a ser alcançada, ou seja, a excelência, é o amor. Tudo que nós estamos falando é questão de ponderação e de colocar as coisas em seu devido lugar. A ciência, como está escrito aqui, tem o seu valor e a sua recomendação. A temperança, a paciência e outras virtudes e até dons e talentos têm o seu lugar na vida cristã, mas eles não estão no primeiro lugar. O primeiro lugar está o amor. Se há alguma coisa, se há alguma virtude, se há alguma qualidade que você deve lutar para ter, sendo um cristão, é amor. Ela é a mais importante. Ela é o que define se nós somos verdadeiramente servos, discípulos de Jesus ou não. Então, nesse primeiro momento, eu quis e trouxe a todos vocês que a virtude mais importante do cristianismo é o amor. Num segundo momento, eu quero falar um pouco sobre os tipos de amor que existem através da palavra de Deus. Acompanhe comigo. Os tipos de amor. Na Escritura Sagrada, é possível encontrar algumas formas de amar, através dos termos e textos bíblicos. Vejamos. Amor ágape. Ágape, muitas vezes, então, ele indica um amor. O amor ágape é aquele tipo de amor que não busca seus próprios interesses, é um amor desinteressado, puro e genuíno. O amor ágape não esmorece, mas é constante e permanente e permanece forte até as últimas consequências. É um tipo de amor invencível, capaz de amar o mais indigno dos homens. Trata-se do amor incondicional e é o amor descrito em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Bom, quando nós vemos a Escritura, para traduzir, para indicar amor, um dos termos é esse termo grego, ágape. Ágape trata-se de um amor incondicional, é o amor que Deus tem, é o amor de Deus. É um amor que não há precedentes, não há comparativos na humanidade, é o amor de Deus. É um amor incondicional, é um amor
extremamente benigno, extremamente altruísta, extremamente intenso, que suporta, que releva, que é muito poderoso. É esse amor que nós podemos enxergar quando Jesus, na cruz do Calvário, olha para a humanidade que o ofendeu, o desprezou, o torturou, o ofendeu e tantas coisas perversas fez com ele olhar para aquelas pessoas e falar: Senhor, Pai, perdoai-vos, não sabem o que fazem. Você olha e você percebe um profundo amor, um homem que amou muito, de uma maneira incondicional, de uma maneira poderosa, de uma maneira intensa, de uma maneira maravilhosa. Esse amor que nós encontramos na Escritura é o maior amor, o amor mais profundo, mais intenso que se pode ter. E é esse amor que Deus deseja colocar no coração do ser humano. No Sermão da Montanha, por exemplo, Jesus ele fala: se vocês amam apenas as pessoas que fazem o bem para vocês, vocês não fazem nada demais. Não há nada de especial nessa atitude, porque qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Qualquer pessoa é capaz de amar quem a trata bem, quem a presenteia, quem a elogia. Mas a pessoa que realmente é filha de Deus, ela deve amar os seus inimigos, orar pelos que perseguem, abençoar aqueles que amaldiçoam. Então esse é o verdadeiro amor, e esse amor que Jesus quer colocar no coração. Não é um amor que eu amo por uma simpatia, por uma afinidade, por uma conveniência ou por um agradecimento, alguma coisa boa, mas amo por quê? Porque existe um sentimento que vai além das razões, das condições, até dos motivos humanos. É um amor que não importa necessariamente com o que acontece, mas é uma disposição intensa em querer o bem do próximo. Assim como Jesus estava na cruz do Calvário e queria o bem daquelas pessoas que eram seus algozes, que queria salvá-los, que gostaria de vê-los na eternidade junto com Ele. É esse amor que Jesus fala para que os seus discípulos tenham, de amar uns aos outros, de amar os seus inimigos, de abençoar os que maldizem, de orar por aqueles que os perseguem, de ter misericórdia e bondade por aquelas pessoas que lhes faziam mal. Esse é o amor ágape, é um profundo amor, muito altruísta e muito intenso. Um segundo tipo de amor encontrado na Escritura é o amor fraternal. Está escrito no slide. Tecnicamente, philos é o termo grego alternativo para ágape. Porém, pela distinção feita pelos cristãos, o amor philos pode ser mais bem compreendido como sendo um sentimento de simpatia natural, uma profunda amizade e um carinho que alguém dispensa aos seus amigos e familiares. No próximo slide continua nos seguintes termos. Uma das ocorrências mais discutidas entre os estudiosos sobre o uso dos termos philos e ágape, num mesmo texto, encontra-se em João capítulo 21, versos 15 ao 17, onde o apóstolo Pedro parece relutar em dizer a expressão ágapo, se ao invés de philo, que é o que ele de fato diz, numa provável distinção entre um amor mais elevado, ágapo, e um sentimento de afeição, philo. Portanto, o amor philos é um sentimento forte, profundo, de coração, um amor que transmite também a ideia de parceria, de companheirismo, de amizade, sendo muito empregado para designar o relacionamento de afeição entre entes queridos. Philos, esse termo é utilizado na Bíblia para demonstrar também o amor. Mas esse amor não é aquele amor invencível, não é aquele amor absoluto, não é aquele amor insuperável, não é aquele amor que nunca falha, aquele amor profundo, aquele amor intenso. É um amor forte também, nobre também, muito valioso e valoroso, mas é inferior ao ágape. E essa história de Pedro é muito tocante. Quando Pedro, depois de ter negado Jesus encontra com ele e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro usa um termo de amor que não é tão profundo assim, mas é. Mas Pedro, ele reluta.
Ele não tem aquela coragem de falar, olha, eu te amo com amor ágape. Poxa, acabei de negar, acabei de abandonar o Senhor, acabei de virar as costas. Eu não posso dizer que eu tenho esse amor incondicional. Eu não posso dizer que eu tenho esse amor invencível, imbatível. Eu não posso dizer que eu tenho esse amor tão profundo pelo Senhor, porque a minha fraqueza, a minha falha tem me impedido de te amar dessa maneira. Mas eu tenho um amor profundo também. Não é porque eu não tenho amor ágape que eu não te amo. Mas o meu amor é um amor também que talvez seja o máximo que eu consigo dar hoje, que é o amor filos. Esse amor de uma amizade, de um companheirismo, de uma intimidade. É muito utilizado esse termo em relacionamentos de entes queridos, familiares, pais com filhos, irmãos, pessoas da mesma família. Então é um termo utilizado muito nesses casos. Por quê? Porque existe um amor profundo, um vínculo profundo, mas não tão profundo quanto o amor ágape. Então o segundo termo que vai descrever a respeito do amor, que vai ser utilizado para amor, é esse amor filo, esse amor fraternal, esse amor muitas vezes familiar, esse amor muitas vezes que vem a respeito de uma intimidade, de uma convivência, de uma relação de trabalho, de uma relação de estudos. Você estuda no mesmo lugar, trabalha no mesmo lugar, é parente, tem alguma afinidade esportiva ou de entretenimento, e elas acabam gerando um relacionamento muito saudável, muito gostoso, até profundo, mas não tanto quanto ágape, ok? Terceiro tipo de amor, aí está o amor erótico. O amor eros geralmente expressa a ideia de amor entre homem e mulher. Um amor mergulhado em paixão e romantismo, transmitido também o sentido de desejo passional, sensual e sexual. Na Septuaginta, eros ou eral aparece 2 vezes como substantivo. E no Novo Testamento, eros não ocorre nenhuma vez. Talvez pelo fato de que naquela época essa palavra era usada frequentemente de uma forma desmoralizada. Eros não é uma palavra ruim. Esse amor erótico não é um amor ruim. Algumas pessoas, assim como aconteceu durante muitos momentos da história, enxergaram o amor erótico como um amor, como se fosse um amor de prostituição, como um amor a respeito de pornografias ou coisas associadas a isso. Mas não tem nada a ver. Não é isso. Esse amor erótico não quer indicar uma perversão. Esse amor erótico não quer indicar uma inclinação por coisas perversas, por coisas sujas, por prostituição, por adultério ou coisa assim. Não, a ideia não é essa. Infelizmente, algumas pessoas, esse termo recebeu um certo teor, um certo aspecto pejorativo, um certo aspecto imoral. E por causa disso, algumas pessoas, elas se afastam desse termo. Pois bem, o que significa esse amor eros? Significa um amor que tem uma conotação mais sensual, mais sexual. Um homem que ama a sua esposa, ou seja, tem um profundo desejo, uma profunda intimidade, e isso também, não exclusivamente, mas também baseado por causa das atrações físicas, por causa das atrações sensuais, é um amor que pode ser absolutamente aceitável e adequado. É bom que o marido tenha esse tipo de amor pela sua esposa, no sentido correto da palavra, no sentido adequado do termo. É bom que o marido tenha esse amor eros, esse amor, essa paixão, esse desejo sexual, esse apreço sexual pela sua esposa. Evidentemente que esse tipo de amor deve ser reservado apenas entre os cônjuges. Esse amor não deve ser algo cultivado em pessoas que não são casadas, entre uma pessoa e uma mulher alheia. Não, esse sentimento deve ser controlado. Esse é um amor que tem os seus perigos e tem os seus limites. O ágape não tem limite. O ágape não tem uma restrição. O amor filos
também não tem uma restrição, não tem uma cerca para aquilo. É possível amar de uma maneira fraternal todas as pessoas, é possível amar de uma maneira incondicional e ágape todas as pessoas, mas o amor erótico não é para todas as pessoas. O amor erótico deve ser restrito a determinados relacionamentos e devem ser controlados e cultivados para aqueles relacionamentos. Seria uma grande tragédia se esse amor erótico fosse sentido pela pessoa com relação a várias pessoas. Isso seria um problema muito grave para a pessoa. A pessoa ter esse sentimento, essa inclinação erótica, essa paixão sexual, sensual por várias mulheres. Teria que controlar isso. E não poderia deixar isso ser nutrido e desenvolvido de maneira nenhuma, porque isso seria também um adultério no coração dessa pessoa. Mas igualmente dramático seria um marido não ter esse amor eros, esse amor erótico pela sua esposa, não ter essa atração, esse desejo, essa afinidade, essa inclinação sensual pelo seu cônjuge. Isso também seria trágico. Esse amor é um amor que tem um limite. Então, são esses 3 tipos de amor que nós encontramos precedentes e parâmetros na Escritura. Por outro lado, já dentro da literatura cristã, no próximo slide, a gente apresenta de uma maneira en passant, de uma maneira mais superficial, as considerações de C.S. Lewis em seu livro Os 4 Amores, que traz a seguinte classificação. Ele traz uma a mais do que os termos bíblicos. Para ele, seria 4. A afeição, que é a forma de amar, a forma mais básica de amar, ter um carinho por alguém, ter um interesse por alguém, ter alguma afinidade por alguém. A amizade, que é considerada mais rara, porque a amizade é a que menos traz um benefício direto, é a que menos traz alguma vantagem muito direta, mas por causa disso é a mais rara, porque necessita de um grande altruísmo. Há o eros, que é o amor apaixonado, e a caridade, que é o maior e o menos egoísta deles. A caridade seria o correspondente ao ágape, o eros, o amor eros e erótico, e a afeição e a amizade seriam esse amor filos, por assim dizer, só que separado, em níveis diferentes. Porque eu posso dizer que eu gosto de uma pessoa e que eu tenho um amor por uma pessoa, não como amor ágape, mas também não tão íntimo como eu amo um parente próximo, não tão íntimo como eu amo um amigo mais próximo, não tão intenso como um amigo íntimo de longa data, mas gosto, eu amo. Posso dizer que, eu comecei a frequentar determinado curso, faz 1, 2 meses que eu estou fazendo um curso, estou iniciando uma atividade, e tem 1, 2 pessoas lá que eu conheci, que eu tenho um amor por essas pessoas. Claro que não é tão profundo quanto um amigo de 10, 20 anos, mas é um amor também. Então aqui separa-se essa afeição dessa amizade. Então é uma maneira também de poder enxergar um pouco esse amor. E aí surge uma questão muito importante, uma questão muito séria. O que é amor? Como que eu posso definir o amor? Muitas pessoas tentam trazer uma forma, uma frase, tentam trazer uma característica, uma série de características para definir o que é amor. E é essa a nossa missão agora. Muitos homens, muitas pessoas tentaram definir isso, mas de uma maneira muito superior, mais clara, Deus a definiu. Vamos conhecer. 4 características do amor bíblico. Em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao 7, diz: o amor ou a caridade, toda vez que a gente fala caridade, traduza-se pelo amor. O amor é sofredor, é benigno. A caridade ou o amor não é invejosa, não é invejoso. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que eu encontro nesse texto? Características negativas.
coisas que não fazem parte do amor bíblico. Se essas coisas negativas existirem, isso significa que não há o verdadeiro e pleno amor, mas um sentimento imaturo, pervertido ou incompleto. Características positivas, coisas que devem existir para demonstrar o amor bíblico. Como nós já falamos, muitas pessoas, estudiosos, leigos, entre outros, procuram explicar quais são as características do verdadeiro amor, muitas expressões da perspectiva humana, projeções de valores e preferências pessoais, mas não necessariamente refletem o verdadeiro amor. Só até aí. Então veja só, a questão é que quando nós falamos em amor, nós temos muitas vezes uma inclinação de projetar em nossa filosofia, em nossos pensamentos, aquilo que nós achamos belo, nobre. Por exemplo, vamos pegar uma situação muito interessante, um exemplo muito bom. Há pais que castigam filhos e há pais que não castigam filhos. Há pais que repreendem filhos e há pais que não repreendem filhos. Há determinadas pessoas que vão dizer que o verdadeiro amor é não repreender, não castigar. Outras vão falar que o verdadeiro amor é repreender, é castigar. Algumas pessoas, um outro exemplo, é a respeito de como eu devo tratar com erros alheios. Algumas pessoas vão dizer que o verdadeiro amor jamais seria falar a verdade de uma maneira muito objetiva e até dura. Isso não é amor. Mas para outras pessoas, isso pode ser uma demonstração de amor. O que é a verdade sobre o amor? Quais são as características corretas? A Escritura diz, respondendo a esses dois dilemas, que Deus exorta e corrige aqueles que Ele tem por filho, porque se fossem bastardos não teriam correção. Então a repreensão, o castigo, é algo que vem de Deus. É algo correto, é uma demonstração de amor, é uma demonstração de cuidado, é uma demonstração de zelo. A Escritura também diz que fiéis são as feridas feitas pelos amigos. Pois bem, a Escritura aprova certas correções diretas, certas correções às vezes até duras, como Jesus mesmo fez com alguns dos seus discípulos. Portanto, como eu vou saber que é o verdadeiro amor ou não, a não ser conhecendo bem as características? E a Bíblia deixa muito claro aqui em 1 Coríntios 13 que tem coisas que não podem existir de maneira alguma no amor. Que se existirem, não é o verdadeiro amor bíblico. Se existirem, você pode falar que ama, mas o seu amor é um amor frágil, incompleto, imaturo e em algumas circunstâncias sequer é o amor bíblico. E tem coisas que devem fazer parte desse amor. Vamos conhecer de uma maneira objetiva cada um desses aspectos. Primeiro, vamos ver as características negativas do amor. A primeira característica negativa do amor é o amor não é invejoso, ou dependendo da tradução, não é ciumento. É a mesma raiz da palavra zelo, é muito interessante isso. Algo que queremos proteger, mas no caso de 1 Coríntios 3, esse zelo toma contornos negativos e perversos. A inveja ou ciúmes é um interesse possessivo, egoísta e exagerado sobre determinada pessoa ou coisa. A inveja abre as portas para sabotagem, inimizade, difamações e calúnia. A inveja ou ciúmes perverte a admiração por certa pessoa, conduzindo ao interesse em tomar para si. O amor não é invejoso. Por quê? Porque o amor, quando ele começa a ter esse sentimento de inveja, ele já não é o verdadeiro amor. Poxa, eu amo aquela pessoa. Mas eu tenho inveja e quero para mim aquilo que ela tem. Eu tenho inveja, mas eu não quero, eu começo a falar mal de determinada pessoa. Veja só, a Escritura diz, poxa, imagina que eu tenho um amigo. Imagina que eu tenho um amigo meu é o Heriberto. E aí eu começo a notar que o Paulo está conversando muito com o Heriberto. E aí eu começo a chegar no Heriberto e falar, o Paulo não presta, o Paulo é isso aqui, mau caráter, papapá, o cara ele é desse jeito, começa a sabotar o Paulo pelas costas. Por quê?
por causa desse zelo. Nossa, eu quero tanto ser o melhor amigo dele. Eu quero tanto ser a pessoa mais especial na vida dele que aquilo toma um contorno perverso e já não eu mais estou interessado no bem dele, no bem do Heriberto, mas estou interessado em manter o controle e o prestígio que eu tenho sobre ele a qualquer custo. Eu começo a sabotar pessoas, começo a difamar, começo a criar inimizade, começo a atrapalhar a vida do próprio meu amigo. Por quê? Porque eu não estou tão interessado mais nele. A minha preocupação central não é mais ele, mas começa a ser os meus interesses pessoais. E a inveja começa a destruir. O ciúme começa a destruir. Não é ruim ter zelo pelas coisas, mas é completamente reprovável, completamente destruidor a inveja. A inveja é algo terrível. A inveja, os ciúmes, as pais que têm ciúme dos filhos, mães que têm ciúme dos filhos, colegas de ministério que têm ciúmes e inveja uns dos outros. E isso começa com uma admiração, começa com, às vezes, algo legal e passa a se tornar algo perverso. Passa a se tornar, tem gente que tem inveja, tem ciúme do próprio ministério. E aí de alguém que começa a querer tocar nesse ministério, a pessoa começa a ficar hostil, agressiva, começa a sabotar, começa a falar mal, começa a brigar. Por quê? Porque começou com zelo, passou para um ciúme, um sentimento de possessão. Então, não pode ter esse sentimento. Não pode. Se você ama, você não pode ser, você tem que excluir, arrancar a inveja. Quem ama não é invejoso. O amor não é invejoso. É uma característica que a Bíblia fala. Eu amo, mas eu sou cheio de inveja. Não, isso não é o verdadeiro amor. Arranca essa inveja e vamos ver o que sobra. Porque às vezes não sobra nada. Segunda característica, não trata com leviandade, ou dependendo da tradução, não se ufana. A ideia por trás desses termos é reprovar a autoexaltação, a degradação, o desprezo e a marginalização alheia. Tratar de modo desrespeitoso e rebaixar os outros é contrário aos princípios do amor divino. A busca por prestígio, méritos pessoais e fama pode levar a menosprezar as demais pessoas, impedindo de demonstrar amor. Meu irmão, mas isso é tão comum, tão comum. A pessoa às vezes está sentada em uma reunião familiar, em uma roda de amigos, dentro da igreja, fora da igreja, pode estar num bate-papo, e aí alguém vai compartilhar a respeito de uma experiência pessoal, a respeito de algum triunfo, de alguma vitória, de alguma coisa. E uma outra pessoa, depois de ter ouvido aquele caso, ela se ufana, ela quer estar por cima, e ela começa a tratar de maneira leviana a outra pessoa. Não, porque eu já fiz muito melhor do que isso. Não, porque eu já tive uma experiência muito mais profunda do que a tua. Nossa, mas eu já tive uma coisa muito mais séria do que essa. Eu tive um problema muito pior do que esse. Note que em alguns momentos são coisas da natureza, pode acontecer numa conversa, mas uma pessoa que se ufana, ela sempre faz isso, é um padrão de comportamento, sempre o dela é melhor, e ela então começa a desprezar, tratar de maneira leviana, de uma maneira sem valor, degradante, de uma maneira marginalizada, de uma maneira ridícula, o que as outras pessoas fazem ou o que elas são. Tudo dela é o melhor. Não, o meu é melhor. O meu trabalho é o melhor, a minha pregação é melhor, o meu é o melhor, as minhas decisões são as melhores, o meu comportamento é melhor, tudo meu é melhor, e começa a rebaixar demais as outras pessoas. O amor não faz isso. A Escritura diz, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Jesus nos deu o exemplo de lavar os pés dos seus discípulos. Esse negócio de se ufanar só afasta a pessoa, destrói relacionamentos, e não é uma expressão de amor. Eu amo as pessoas. Mas como que você trata? É com leviandade? É ufanar? É o marido, me vem à mente agora, é o marido falando que tudo que ele faz é bom e que tudo que a esposa faz não presta? É a esposa falando que tudo que ela faz é bom e que tudo que o marido faz não presta? Que todas as decisões dela são boas e as decisões do marido são um monte de porcaria? Não é amor. O amor não trata com leviandade, não se ufana. Não se ensoberbece, é a terceira característica. O orgulho cria
uma barreira entre as pessoas, pois não há harmonia, sujeição e humildade. O orgulho não aceita reprovação nem correção, tornando difícil a convivência e sempre lança a culpa dos erros nas outras pessoas. O orgulho é um câncer, é algo terrível, algo nojento, que atrapalha os relacionamentos. Quem ama não é orgulhoso. Quem ama está disposto a ouvir a outra pessoa. Quem ama está disposto a reconhecer os seus erros. Quem ama está disposto a assumir os seus erros e não ficar jogando nos outros. Nós notamos que quando Adão peca, ele já começa a revelar um orgulho, uma falta de amor. Olha, a culpa não é minha não, a culpa foi tua, Deus, que me deu essa mulher, culpa dessa mulher que me inclinou para isso. O amor, ele vai destruir nos relacionamentos, o orgulho vai destruir no relacionamento. Então até agora, o que não pode ter no amor? O amor não pode ter inveja ou ciúme, o amor não pode ter esse tratamento de leviandade, de ufanar. O amor não pode ter a orgulho, a soberba, porque isso está fadado à destruição e não é um verdadeiro amor, não é um amor bíblico, não é um amor maduro. Quarto, não se porta com indecência. O bom trato, seja através de palavras ou de atitudes, é essencial, pois revela a doçura e a gentileza interior. Escárnio, zombarias, humilhações e coisas similares não fazem parte do amor bíblico. Eu amo aquela pessoa, mas eu sempre estou sacaneando com ela. Eu amo aquela pessoa, mas sempre estou humilhando ela. Eu amo aquela pessoa, mas aquela pessoa é meu alvo das chacotas, das zombarias. Eu faço ela passar vergonha, eu faço ela se sentir ofendida, eu faço ela se sentir humilhada. Não, mas é tudo bem, entre nós pode. Não pode. Não é bom aos olhos de Deus. O verdadeiro amor nunca vai humilhar, tratar de uma maneira indecente outras pessoas, de uma maneira vulgar, de uma maneira desrespeitosa outras pessoas. O amor zela pela gentileza e pelo bom trato. O que mais? Não busca os seus interesses. O egoísmo é um câncer em qualquer relacionamento, pois abafa os sentidos, as necessidades alheias, aniquilando possíveis demonstrações de afeto, zelo, preocupação e valor. Por outro lado, as pessoas notando tal comportamento esfriam e desanimam do relacionamento. O egoísmo é a causa de muitas injustiças, pois não importa com o que é melhor ou certo, antes em satisfazer os seus interesses pessoais. Então o amor não pode ser egoísta. O casamento tem que ser do meu jeito, as coisas têm que ser tudo do meu jeito, o relacionamento tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vale. E isso não é amor. Isso não é amor, não é o amor bíblico. Pode dar o nome que quiser, mas a Escritura não vai carimbar dizendo que é o amor bíblico, que é o amor de 1 Coríntios capítulo de número 3. Porque isso são egoísmos. Busca apenas o seu próprio interesse. Se você não fizer o que eu quero, não temos relacionamento. Se você não fizer o que eu quero, eu não vou te tratar bem mais. Se você não fazer conforme é o meu interesse, eu não vou tratar você de uma maneira agradável mais. Ou seja, tudo tem que ser do meu jeito, tudo que tem que ser da minha forma. Isso não é amor. Isso é algo que Deus reprova. Então, se você é um marido, uma esposa, se você é um patrão, um professor, um aluno, um irmão, um colega, um pastor, um líder espiritual ou não espiritual, e tudo tem que ser só do seu jeito, que se não for do seu jeito, você não tem relacionamento com ninguém, você não vai valorizar ninguém mais, saiba que isso não é amor, isso é buscar apenas os seus próprios interesses. E muitas vezes isso está associado com o quê? Está associado com pessoas que se aproximam de outras apenas para benefício próprio. Isso também não é amor. Eu amo, mas por que você se aproximou daquela pessoa? Porque aquela pessoa tem dinheiro. Isso não é amor, isso é interesse. F. Não se irrita. O amor não se deixa provocar tão fácil, nem demonstra sua insatisfação de forma tão violenta e rápida. O verdadeiro amor controla a indignação e procura a paz e a conciliação. Champlin vai dizer, não perde a compostura em vista das ameaças dos seus direitos, não se amargura ante as ofensas, reais ou imaginárias. O amor não se irrita. O amor, uma pessoa que ama, ela não está ali toda hora com a faca na mão. Está toda hora ali com palavras duras, ríspidas, violentas, agressivas. Não dá respostas destemperadas apenas por alguma coisa ruim que aconteceu, por algum desconforto que sucedeu. De jeito nenhum.
O amor bíblico, muito longe de se irritar, é um amor muito paciente, muito gentil, calmo. Então, não que significa que não possa ter momentos de exasperar ou de severidade, porque Deus tem e Deus ama. Mas a característica, o padrão, não é ter essa irritabilidade gratuita, fácil, cair em provocações de maneira tão rápida, é diferente. Então, se você é uma pessoa que ama, mas diz que toda hora fica irritado, um pai ama o seu filho, mas toda hora está irritado, toda hora está gritando, toda hora está maltratando, toda hora está batendo, toda hora está castigando, toda hora está oprimindo, toda hora está reprimindo, cuidado, não é o amor bíblico. Mais duas características negativas: não suspeita mal, não ressente do mal. Há duas possibilidades de tradução e interpretação. A primeira, trata-se de uma mente pura com relação ao próximo, um coração que não se deixa contaminar por imaginações, fantasias e suposições, mas prefere aguardar mais informações para julgar ou se inclina a justificar o próximo. A segunda, trata-se da capacidade de não deixar ser vencido pelo mal, de modo que uma ofensa não será levada em consideração de modo tão agressivo e intenso. Então, não guardará ressentimentos. Fantasiar ou guardar angústias destrói o amor em qualquer relacionamento. Não suspeita mal ou não ressente mal. Essas duas traduções, essas duas perspectivas são válidas e elas complementam a ideia que se quer passar. É a pessoa não permitir que fantasias dominem o coração, ou seja, eu tenho um problema com aquela pessoa, por quê? Porque parece que ela não gosta de mim. Como assim parece que ela não gosta de mim? Ela me olha de um jeito estranho. Mas isso não significa nada. Mas com certeza não gosta de mim. Mas isso não significa nada. O verdadeiro amor não vai ficar suspeitando mal. E segundo, o amor não vai ficar ressentido. Nossa, aquela pessoa fez algo para mim, e eu não consigo me libertar disso. Isso não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não ressente, não guarda angústias, não fica fantasiando. O verdadeiro amor julga segundo a reta justiça, não julga segundo a aparência. Parece que não gosta, parece que fez isso, parece que aquilo. Parecer não significa nada, parecer não tem valor algum. O certo é a reta justiça. H. Não folga com a injustiça. O amor não se regozija quando vê a injustiça. O amor jamais se rejubila quando os outros cometem maldade, o erro. Também não se regozija com a queda alheia, não se regozija com as fraquezas dos outros, resultado do pecado, a fim de evitar exaltar-se em sua suposta retidão. Não se regozija ante o ciúme, a inveja, qualidades negativas que se deleitam ante a ruína alheia. Uma pessoa não pode falar, nossa, eu tenho tanto amor de Deus, e aí, de repente, descobre que uma tragédia aconteceu com alguém caiu em pecado, e fica lá, até que enfim caiu. Isso não é bom aos olhos de Deus. Quando hoje existe uma falsa piedade, falsos profetas, falsos arautos do Evangelho, que acham que deve ter um regozijo pela queda de pessoas, que deve ter uma sensação de satisfação pela queda alheia. Isso não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor jamais ficaria contente com o tropeço, jamais ficaria contente com a queda de alguém, jamais ficaria contente com o fracasso de alguém. E esse sentimento é muito bem revelado quando Saul morre. Saul não foi um rei bom, ele tropeçou em muitas coisas, ele falhou em muitas coisas. E a verdade é que quando ele morreu, Davi ficou muito triste. Muito triste. Quando ele caiu, Samuel ficou muito triste e continuou intercedendo. Não é uma satisfação nenhuma que alguém que outrora fosse um ministro de Cristo tenha caído. Não é nenhuma alegria saber que alguém que outrora conhecesse o Evangelho agora está distante. O nosso sentimento de justiça não deve ser maior do que o nosso amor. Ele deve ser equilibrado. E o amor, ele não folga com a injustiça, ele não se alegra com a injustiça, com o erro, não se alegra com o fracasso alheio, pelo contrário, tem esperança. Bom, falamos de características negativas que não podem ter. Eu amo todo mundo, mas estou feliz com gente quebrando a cara. Isso não é o verdadeiro amor.
Eu posso entender, eu posso até aceitar que certas tragédias têm um fundo positivo. Pode ser uma maneira de Deus chamar pessoas ao arrependimento. Mas eu não posso ficar feliz com isso, não. Posso falar, que bom, com aquele sentimento de, bom, eu tinha que quebrar a cara mesmo, independentemente se isso vai levar ao arrependimento ou não, estou feliz. Não, muito cuidado com isso. Não se alegre quando ver Deus castigando alguém, porque Deus pode deixar essa pessoa de lado e se voltar contra você, diz Provérbios. Cuidado. Vamos falar então agora de característica positiva. A característica positiva vai nos ajudar a compreender o que deve ter num amor bíblico. E a primeira é, o amor é paciente, ou também é traduzido pelo termo sofredor. A primeira característica apresentada por Paulo é a virtude de suportar, não desistindo ou abandonando determinadas pessoas. É a capacidade de aguentar sofrimentos e evitar contendas desnecessárias. Aceitar adversidades. A falta de paciência gera indiferença, abandono e até hostilidade. Mas claro, tudo tem limites. Mas a primeira característica é interessante, quando Paulo vai começar as características em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, o amor é paciente. E ele vai repetir esse termo com outras nuances, porque a paciência é essencial. Vamos falhar com pessoas e queremos que as pessoas tenham paciência conosco e que não destruam os relacionamentos por conta dos nossos tropeços. E nós também precisamos ter paciência com as outras pessoas, porque elas vão falhar conosco e não podemos dar as costas, não podemos ser vencidos pelo mal, não podemos ser vingativos. E uma forma de se vingar é a indiferença, ser paciente. Segunda característica positiva, de uma maneira breve, de maneira objetiva, o amor é benigno. É a disposição de sempre tratar bem as pessoas, ainda que seja necessário, abrir mão de vantagens ou posições pessoais. O altruísmo é evidente nessa virtude. Missionários demonstram a benignidade ao abrir mão de seus interesses pessoais para promover algo benéfico a outra pessoa. Ou seja, benignidade, querer fazer o bem para alguém. Não porque alguém fez bem a mim, mas é um sentimento que Deus coloca no coração de Deus querer fazer bem para uma pessoa. E por isso que foi retratado aqui os missionários. Missionários querem fazer bem por pessoas que eles nem conhecem. Pessoas que talvez serão hostis a eles. Missionários que foram em lugares pregar para canibais, pessoas que poderiam comê-los. Pregar para países que onde sentenciam-se, condenam-se à morte quem prega o evangelho. Ou seja, pregar para alguém que pode ser o seu algoz no futuro. São pessoas que amam e querem fazer o bem para essas pessoas, mesmo não as conhecendo. Isso é benignidade. Terceira característica, folga com a justiça, com a verdade. O amor se satisfaz com tratamentos justos, com igualdade, com o acerto do próximo, com a virtude e sucesso. Se alegra com o triunfo merecido, independente das afinidades. O amor, ele fica feliz quando a justiça é feita. Às vezes, nós estamos em uma determinada competição ou determinado local e uma outra pessoa conquista um cargo muito bom, conquista uma honra muito boa que nós mesmos desejamos. O amor faz com que a gente se alegre. Ai, Deus, eu queria tanto aquilo ali, mas foi bom, ele mereceu. Estou feliz porque aquela pessoa mereceu aquele cargo, aquela pessoa mereceu aquela honra, aquela pessoa mereceu aquela exaltação. Não, glória a Deus, foi bom. Eu gostaria de estar passando por isso, mas, bom, foi o tempo dessa pessoa, eu vou me alegrar com ela. Eu vou sorrir com os que sorriem, chorar com os que choram, e agora foi o momento dela, eu me alegro com isso. O verdadeiro amor se alegra com os acertos. Tem pessoas que não se alegram com acertos alheios, porque parece que os acertos alheios minimizam o seu valor. Ai, aquela pessoa está indo tão bem, agora eu não vou ser tão querido mais. Nossa, aquela pessoa se tornou tão inteligente, as pessoas não vão me procurar mais. Nossa, aquela pessoa está exercendo o ministério de maneira tão qualificada, poxa, agora eu não vou ser tão importante mais. Isso não é amor. O verdadeiro amor, poxa, que bom que aquela pessoa está crescendo. Ah, mas se aquela pessoa tomar meu lugar? Ah, e eu digo a você o mesmo que Jesus disse para Pôncio Pilatos: nenhuma autoridade seria dada se não viesse do alto. Nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a honra, mas é Deus quem a uns eleva e a outros abate. Deus é o juiz. E que seja feita a vontade dele. Vou me alegrar com a justiça de Deus. Então o amor folga com a verdade, folga com a justiça, se alegra com isso. E outras características que Paulo vai trazer de uma maneira resumida, de uma maneira que vai trazer a plenitude. Tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre, já falamos, no que se refere à paciência. A ênfase está na capacidade de suportar todas as coisas, tal como o telhado protege a casa. Por que telhado? Porque a raiz, a palavra sofrer, no grego, ela é muito parecida com o telhado. Então sofre é aquela que protege, aquela que recebe muitas vezes as hostilidades, as dificuldades externas, mas assegura, impede que aquilo entre no coração, entre no relacionamento, entre na circunstância. O amor lança um véu sobre os sentimentos, os pecados, as fraquezas e os abusos dos outros. Quando olhamos para a cruz, vemos o maior de todos os exemplos de como o amor pode suportar e também cobrir tudo. Tudo crê. Essas palavras não significam que o crente deva ser crédulo a ponto de ser enganado por qualquer charlatão. No entanto, o amor acredita no lado melhor das pessoas e não procura expandir seus defeitos. Portanto, não pensam mal. Disposição em confiar. Tudo espera? O amor gera grande esperança. O amor antecipa o arrependimento do transgressor, bem como a sua restauração, a boa opinião da sociedade e de seu lugar na igreja de Deus, de onde o transgressor caíra. Tudo suporta, tolera abusos, fracassos alheios, suporta perseguições e injustiça, confiando na grande justiça, bondade e vitória divina. De maneira resumida, essas características, quando ele coloca tudo, é para chamar a atenção que o amor, ele tudo sofre, ele é muito paciente, ele tudo crê, ele olha para o lado bom das pessoas, ele não fica suspeitando mal, imaginando, fantasiando, julgando de maneira descompassada e desordenada, tudo espera, tem esperança na mudança das pessoas, tem esperança no arrependimento das pessoas, tudo suporta, sabe que a justiça de Deus virá, então aguenta as coisas. Não, eu vou aguentar porque Deus fará justiça. Esse é o verdadeiro amor. Essas são as características do verdadeiro amor. Não adianta falar eu amo, mas não praticar essas coisas. Não adianta falar que eu amo todas as pessoas e não viver dessa maneira. O verdadeiro amor é composto pelas características positivas e ausente daquelas características negativas. Esse amor somente o Espírito Santo pode produzir no coração do ser humano. E essa é uma obra extraordinária que o Espírito Santo faz em cada um que é crente. Por isso, abra o seu coração e permita o Espírito Santo trabalhar no seu interior, gerando em você o verdadeiro amor de Deus. Eu espero que esse ensino tenha aberto a sua mente e também o seu coração, para que o verdadeiro amor possa fluir em seus relacionamentos, tanto com Deus quanto com o seu próximo. Deus te abençoe, te aguardo em nosso próximo estudo. Até lá!